Em 70 e 80 a gente saiu é o período de redemocratização do país, né? E a gente saiu de uma época muito forte de ditadura militar, em que a educação não era valorizada nesse sentido, né? Então, realmente era uma classe nobre, era no sentido de nobreza mesmo a educação. Em 88 a gente tem a redemocratização do ensino, da escola pública. E a gente passou realmente um período muito de desvalorização. Aí veio o incentivo. Quando a classe média estava na escola pública, havia muito mais cobrança, porque os pais eles estavam mais informados, eles tinham mais consciência da necessidade do aprendizado formal, sistemático, né? Então havia realmente uma cobrança maior da escola pública. Os pais da classe média retiraram os seus filhos e puseram na escola privada, no ensino privado, e a escola pública ficou muito voltada à classe social mais inferiorizada. E é aquilo que o pai humildemente diz: professora, está aqui o meu filho, faça dele um educado, ou pode até puxar a orelha. Eu tenho aluno que diz que até hoje a mãe integral fala assim: olha, ele está aqui, você pode até bater se for preciso, sabe? Então, quer dizer, o pai da classe mais simples, ele diz o seguinte: ele entrega o seu filho à instituição, né? Mas depois não há uma cobrança de conteúdo, não há uma cobrança do que o professor esteja ensinando, não há uma cobrança em relação ao professor, né? Por que o professor está faltando? Por que ele não está dando tais conteúdos? O pai não sabe, então ele não tem como cobrar, né? Então não é que houve a banalização. Então a escola, o que ela fez? Ela ficou um pouco acomodada, porque não havia cobrança. Agora, com os exames externos, né, e com a política de governo de implementação, de ação, por exemplo, onde há muita reprovação, ele tem que dar conta. Por que está reprovando tanto? Por que está evadindo tanto? Porque hoje o censo escolar demonstra o que está acontecendo na escola. Não dá mais para ficar escondido. Agora tem uma cobrança que não da família, das famílias, porém do próprio Estado cobrando o resultado das escolas. O país tem tentado entrar no rol dos países preocupados em educação. E eu acho até que realmente houve no início um pouquinho disso, de ter que mostrar índices para poder justificar empréstimos, justificar financiamentos e tudo, houve. Mas eu penso que está mudando. Essa imagem está sendo mudada, porque hoje não importa só o índice de aprovação, mas do sucesso. E que sucesso é esse? É o sujeito aprender, ele ter domínio de conhecimento e ele poder sair da escola e atuar na sociedade, ele ser um cidadão ativo. Então é isso que a escola deveria fazer. Havia escola mesmo, né, para o sexo masculino e as escolas femininas, que geralmente eram as escolas católicas, né, que eram para os conventos ou um curso de magistério. Mas o incentivo mais era para os homens mesmo, porque aos homens cabia o sustento da família, ele tinha que galgar uma ascensão na classe social, né? Então ele tinha que estudar muito mais do que a mulher, porque a mulher ia ser dona de casa, ela ia lavar, passar, cuidar dos filhos, não precisava estudar. Se ela fosse alfabetizada, já era o suficiente, né? Então não é que não podia ir, mas era dificultado essa ascensão das mulheres, né? E no máximo que ela podia ser era professora, né? Professora primária. Inclusive, os grandes pesquisadores dessa década sempre são homens. Década de 70, uma escola voltada mais ao técnico profissional.
né? E era uma escola mesmo de instrução programada, uma escola muito de objetivos, baseadas em objetivos, critérios, uma escola muito mais militarizada e mais técnica, né? Não estou dizendo com isso que era boa ou má, estou colocando como era, né? Então, década de 70, a escola era esse reduto, um reduto muito mais tecnicista, mais conteudístico e muito mais disciplinar, né? Década de 80, tá? Com a tendência à abertura, houve muito mais a introdução de uma escola nova, né? Atrasada para nós aqui, porque a gente sempre está atrasado em relação, né, aos países mais ditos, né, desenvolvidos. Então houve mais uma abertura e começa a entrar então a escola crítica, né? Então entra muito mais a questão da filosofia, da sociologia, o pensamento filosófico ainda não tão forte, mas uma tendência a uma escola crítica, né? Então ela começa um pouco a deixar muito técnico, muito baseado em objetivos, e ela começa muito a pensar muito mais no aluno enquanto sujeito, enquanto pessoa. Então a formação se torna mais humanística, né? Então na década de 80 para cá, então é a formação mais humanística. Na década de 90 acirra-se então a escola crítica, né? A valorização da filosofia, a valorização da sociologia, a valorização das ciências humanas em detrimento às ciências exatas. O que se valorizava muito mais na década de 70, as ciências exatas, passa-se a valorizar muito mais na década de 90 as ciências humanas, né? Até porque a escola se torna muito mais humanizadora, até fala a humanização do homem, né? Então, o homem começa muito a pensar nas características socio-histórico-culturais do aluno. E não só aquele aluno que vem para aprender conteúdo, mas ele traz consigo uma história e que precisa dessa história para poder aprender os conteúdos, para ele poder ser um cidadão, para ele poder ser um sujeito ativo, né? Então, avança-se na questão da humanização. E agora na última década, né, vamos supor de 2000 para cá, um exemplo, existe uma tendência do retorno à profissionalização, né? Haja visto que agora nós temos, né, então incentivando aí que até o próximo ano, até 2010, enquanto em 50 anos foram feitos 100 e poucos institutos tecnológicos no Brasil, até 2010 nós teremos mais de 400.